E aí, meus amigos da Redline, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius e hoje a gente vai falar de um anime bem antigo, Digimon Adventure 1, aquele lá de 99. Mas a gente não vai falar só do anime, vai falar exatamente do que o anime trata, né? Um assunto um pouquinho mais complexo assim, né? Mas antes, eu gostaria de pedir para que você já deixe o seu like e aproveita e já se inscreve aqui no canal. E vamos lá! Bom, esse anime ele ficou muito famoso na sua época. Se você é ali dos anos 90, dos anos 2000, provavelmente você conheceu. Talvez na TV Globinho, falecida TV Globinho, né? Ele era um dos principais concorrentes na época de Pokémon. Mas, apesar de muitos julgarem ele como uma cópia de Pokémon, ele não é uma cópia, porque Pokémon é um mundo com os Pokémons. E Digimon é um tipo de Isekai, onde as crianças são chamadas para o Digimundo. E no caso das temporadas, elas são chamadas de um pouco diferente, já que o Digimundo é um mundo digital, então você iria através de tecnologia para ele, né? Mas nesse caso, por mais curioso que seja, elas estavam em um acampamento, quando elas são chamadas para o Digimundo. Segue o roteiro, Sasuke. Segue o roteiro. E quando elas chegam lá, elas se deparam com alguns Digimons, que viriam a ser os seus parceiros. Mas elas não sabiam nada daquele mundo, então eles explicam que eles são Digimons, são seres digitais. Mas não tem muito mais explicação que isso, né? E a partir desse contato entre os humanos e seus parceiros Digimons, as crianças vão desenvolvendo a sua personalidade ao longo do anime, o que vai fazer com que os seus Digimons consigam digievoluir, atingir uma forma acima da que eles estão. Nesse primeiro contato foi mais no instinto de proteger seus parceiros humanos. Mas ao longo da série eles vão entrando em perigos, vão desenvolvendo suas personalidades, então os Digimons se transformam para poder proteger seus parceiros humanos. Mas esse anime ele é muito mais profundo do que isso. Ele apresenta o tempo inteiro uma dualidade, uma luta entre o bem e as trevas. Em qualquer confronto, qualquer vilão que eles enfrentem, há essa dualidade, essa luta entre bem e mal, luz e trevas. Na primeira saga, nos é apresentado um vilão, Devimon, que seria uma espécie de demônio ali, né? Um diabo, alguma coisa nesse sentido. E também nos é apresentado o quanto ele é cruel, porque ele se utiliza de um mecanismo que seriam as engrenagens negras, que entram em Digimons, corrompendo eles, fazendo com que eles sejam controlados. Digimons bons sendo controlados. Os Digimons maus, eles não precisam, eles obedecem naturalmente o Devimon. Mas no caso de Digimons bons, eles são corrompidos, eles perdem o controle. Então é necessário que destrua essas engrenagens negras para que eles voltem à sua natureza, ao seu estado normal, né? Também nos é apresentado que as crianças possuem aparelhos chamados Digivice. Digivice que teriam um poder sagrado, capaz de enfrentar essas trevas. E o Devimon, ele utiliza esses Digimons corrompidos ou os Digimons que estão a serviço dele para tentar destruir as crianças, que nos é apresentado como os Digi-escolhidos, crianças escolhidas por uma entidade maior com a finalidade de salvar o Digimundo. E esse Digimal, esse Digimon cruel, que é o Devimon, ele só consegue ser derrotado a partir da evolução de um Digimon sagrado, que seria o Angemon, o qual ele usa todo o seu poder para derrotar Devimon, e no processo ele acaba se sacrificando pelo bem das crianças. Devimon, antes de ser completamente destruído, ele diz às crianças que no restante daquele mundo existiam Digimons muito mais poderosos e cruéis do que ele. Então, as crianças pegam rumo ao continente, que na época não era nomeado, era apenas continente, onde
onde elas são instruídas por Genai, que seria uma espécie de mestre dos magos, ele fala e some, né? Que elas deveriam encontrar as placas e os brasões. Os brasões, eles seriam uma forma de fortalecer a qualidade que já era inerente a cada uma daquelas crianças. Por exemplo, o Tai seria o Digi escolhido da coragem. O Mete seria o Digi escolhido da amizade. A Sora, do amor. Mimi, sinceridade. Jo, confiança. TK, esperança. O Easy, o Digi escolhido da sabedoria. E a partir do momento que eles unissem a placa com os brasões, eles seriam capazes de fazer com que essa qualidade deles se transformasse em uma força para que atingissem o próximo estágio da digievolução. O estado conhecido nos jogos como Ultimate, ou então, dentro da série, seria o estágio perfeito, que seria o nível dos inimigos que eles encontrariam pelo caminho. E ao longo eles encontram o Etemon, que é um macaco que tem que o poder dele é o show esmagador. Ele acaba sendo muito engraçado e também um grande perigo. Mas ao longo do caminho, elas descobrem um vilão ainda pior do que o Devimon. Seria Myotsumon, uma espécie de vampiro que seu poder mostrava, a sua habilidade mostrava o quanto ele era temível, com o seu ataque chicote sangrento. Era realmente muito perigoso, né? E ele possuía alguns servos, entre eles Picodevimon, que era uma espécie de demoninho, né? Que ele ficava tentando ali causar discórdia entre as crianças, né? E existia também o Teiyumon, que era um Digimon que servia a Myotsumon. Esse simbolismo por trás de cada brasão, ele era na verdade uma forma de dizer, forma de apresentar às crianças, né? Já que era um anime infantil, uma forma de apresentar às crianças as formas que você tem de enfrentar o mal, tanto naquele mundo quanto no nosso, podendo ser de você derrotar a força das trevas. Por exemplo, você precisa de coragem para enfrentar, você precisa de amigos para que você consiga enfrentar, porque sozinho não se consegue fazer muita coisa, né? Você precisa do amor, sabedoria para as escolhas certas, precisa ser sincero, ter confiança em você mesmo e ter esperança no futuro. Então, ele acaba sendo uma forma de ensinar as crianças a enfrentar os problemas. Bom, após muitos conflitos acontecendo no Digimundo, um aqui, dois ali, as crianças são forçadas a voltar ao mundo real, pois Myotsumon foi até o mundo real atrás da 8ª criança, que eles descobrem que faltou uma criança ser chamada ao Digimundo, pois eles eram apenas 7. E a criança que estava no mundo real era a criança portadora do brasão da luz, que seria uma das maiores ameaças a Myotsumon. As 8 crianças juntas seriam capazes de derrotar Myotsumon de acordo com a profecia do Digimundo. Sem explicar muito desses conflitos, né? Sem spoiler, apesar do anime já ter 20 anos. E durante essa procura de Myotsumon pela 8ª criança Digi escolhida, nós acabamos descobrindo que um dos servos de Myotsumon, na verdade, era o parceiro Digimon dessa 8ª criança. Então, eles, depois de muitas batalhas, conseguem finalmente derrotar Myotsumon, destruindo o Myotsumon. Mas então acontece um novo problema. O Digimundo e o mundo real, eles estavam se sincronizando e colidindo um com o outro. Então as crianças são forçadas a voltar até o Digimundo, onde elas não encontram mais aquele Digimundo que elas saíram, pois o Digimundo havia sido tomado pelos 4 mestres das trevas, sendo eles Metal Sidramon,
Mugen Dramon, Pinocchimon ou Puppetmon e Piedmon, que eram um nível acima do estágio perfeito que eles estavam. Era necessário atingir o estágio Mega de Digievolução. Ou, dentro da série do anime, né, o estágio extremo, Digievolução extrema, para então poder enfrentar esses Mestres das Trevas. E após muito trabalho, conseguindo algumas informações sobre suas digievoluções no estágio Mega, elas conseguem finalmente ter todo o poder necessário para derrotar todos os Mestres das Trevas. E aí você pensa que acabou? Não! Na verdade, é aí que surge o grande vilão final, Apocalimon, que na verdade era um Digimon composto por todos os dados dos Digimons excluídos, destruídos pelo próprio Digimundo, formando assim um Digimon muito mais forte que qualquer outro. Inclusive, ele possui os dados dos próprios Mestres das Trevas recém-destruídos. Então, ele surge para destruir de vez todos os 8 Digi-escolhidos. Então, ele destrói os brasões dos Digi-escolhidos. Dessa forma, eles descobrem, na verdade, que eles não precisavam mais dos brasões, pois eles já tinham adquirido essa qualidade e eles conseguiam colocar essa qualidade em prática para atingir essa transformação, sendo as qualidades de cada brasão, né? Então eles conseguem atingir sua última forma conquistada até o momento, né? Alguns Mega, outros o nível perfeito. Então eles vão para cima do Apocalimon e conseguem destruí-lo. O que mostra que, na verdade, aqueles brasões eram apenas facilitadores das transformações. Não necessariamente eles precisavam daquele poder. O que acaba, de certa forma, parecendo um Deus Ex Machina. Mas não. Esse poder havia sido explicado um tempo antes por Genai, que era apenas uma forma de facilitar a transformação, de potencializar o poder das crianças escolhidas. E é dessa forma que o anime de Digimon Adventures ele ensina as crianças como não se corromper, como evitar a força das trevas, combater a força das trevas. E também ensina o caminho certo a ser trilhado, a forma certa de trilhar seu caminho. Não sendo apenas um anime para as crianças se divertirem, mas além de se divertirem, elas acabam absorvendo, de certa forma, essas lições, que podem ser levadas para a sua vida adulta, inclusive, né? Apesar de ser um anime infantil, a cada vez que assistimos a esse anime, conseguimos tirar uma lição diferente. Isso não só com Digimon, mas com cada anime. Cada vez que você assiste, você tira uma lição diferente. Isso vale para anime, vale para série, vale para filme, livro. Cada vez que você tem contato, você tem uma visão diferente daquele assunto. E por isso que é muito interessante quando você vê mais de uma vez. Mas claro, falando de Digimon Adventures, a gente não pode deixar de lado a icônica música de abertura cantada pela Angélica. Digimon digitais, Digimon são campeões. Digimon digitais, Digimon são campeões. Eles vão se transformar para o seu mundo salvar. Ou então, a música de Digievolução, Braveheart, que, sem dúvida, é uma das mais lembradas por todos os fãs. E até mesmo quem nem se lembra da história do anime em si, com certeza lembra dessa música. Ela sempre tornava tudo mais emocionante. Ou para quem viu somente a versão japonesa, a abertura Butterfly, que também é uma abertura muito bonita. E aí, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, já aproveita e deixa o seu like. Aproveita e se inscreve no canal
Compartilha com seus amigos que também gostam de Digimon ou de outros animes. Tem vários vídeos no canal, inclusive. Aproveita, já ativa as notificações para saber sempre que tiver um vídeo novo no canal. Obrigado por assistir até aqui, até mais e fui!